Ah, eu vou fazer a chamada, por favor, não ria muito, entendeu? A gente tem que ficar sério. Vamos lá. Fala, galera do Nexus Interplanar. Hoje eu não corto isso. Estamos entrando aí na nossa segunda temporada de perguntas, dessa vez com aquele que é jovem, mas é velho, funcionário público impecável, profissional na arte de meme e jogador da Constelação, o primeiro e único falecido, né? Rafael Araújo, se apresente. Pô, muito obrigado. É primeiramente um prazer estar aqui com você hoje. Igualmente. E basicamente é isso, cara. Meu nome é Rafael, eu tenho 33 anos, sou nascido e criado em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Sou funcionário público aqui do município. E você falou aí, meu maior orgulho, na verdade, não é ser um bom profissional nem nada, é ser um mestre na arte dos memes. O cara tem meme pra tudo. Você chega e fala: bom dia, gente. Ou melhor, bom eia. Nós hoje vimos que o dólar caiu 7%. Aí de repente tem um meme do cara, entendeu? O cara tem uma pasta lá, talvez um sistema aí do governo, onde ele põe lá queda do dólar. Aí aparece assim os memes assim. E resolve. Ó, aqui, Mas... ó. O sistema é esse aqui, ó. Rafa, você não falou quantos anos você tem? Falei, 33. Não, de verdade. 33, é sério? Não parece. Quer dizer, porque eu pareço ter mais, né? Eu sei. Não é isso. É porque as suas referências são mais velhas. Ou você tinha 3 anos de idade quando começou a catalogar as coisas. Cara, é verdade. Porque tem referências que você faz que eu tenho que trazer à memória. E eu sou quase 10 anos a mais que você. Então, eu tenho uma memória muito boa, cara. Muito boa mesmo. Assim, já... Eu lembro coisas, assim, da década de 90 que eu tinha 2, 3 anos ainda, eu lembro, sabe? Do nada vem na memória, eu tenho essas referências. Mas por quê? Por que você acha que você tem isso? É um superpoder? Nossa, o meu superpoder é gravar os memes. Cara, é uma boa pergunta. Eu não sei, é um pouco de tudo, eu acho, cara. Eu sou muito da cultura pop, né? Então eu absorvo muita coisa de séries, de filmes. E assim, tem esse plus aí da memória ser muito boa e eu guardar muita coisa importante que acaba ajudando, cara. Então eu vou lá, quando vocês fazem uma referência, eu vou lá, busco e já jogo alguma coisa. Exatamente. Você na minha cabeça. Você soltou um dia desse. Mas interessante. Você falou que você tem uma memória muito boa. E você trabalha em que área? Profissionalmente falando, tirando a parte profissional dos memes. Como é que você faz? O seu trabalho, ter essa memória é importante para o seu trabalho? É assim. Cara, eu sou funcionário público, né, como eu falei, mas eu trabalho especialmente na área de licitação. Então eu lido muito com lei, com artigos, com instruções normativas, esse tipo de coisa que é super interessante, eu vejo quando eu começo a falar, mas é isso, cara. Então eu preciso muito ter aquilo lá na cabeça. Pô, eu quero fazer uma contratação e eu tenho que lembrar lá na minha cabeça qual artigo que fala daquilo, o que eu preciso de documento. Então eu tenho que usar muito da minha memória. Legal. E puxando isso e trazendo aí para uma conversa corriqueira nossa, nesse mundo de ChatGPT, como é que tá? Como é que é o seu trabalho hoje? Facilitou, piorou? Você caiu nas graças do ChatGPT? Ou você é uma daquelas pessoas que fala: Satanás, sai daqui! Não, eu até gosto de usar. Ele é uma ferramenta que ajuda, tá? Mas eu já percebi uma coisa, principalmente em relação a leis e como eu tava falando, que você tem que ter um conhecimento prévio. Porque várias vezes ele já me indicou coisas que não estavam ali, e se você acreditar cegamente no que ele falou, você vai acabar errando. E na área que eu atuo, você não pode errar. Lida com muita grana, com muita coisa ali, e o tribunal tá sempre em cima da gente, cobrando sempre a transparência, e tá sempre melhor. Então você não pode confiar 100% nele. Mas eu já usei, tá? Não vou dizer que não. Porque igual eu te falei, tem coisas às vezes que é muito específica que você não vai saber guardar. E você precisa daquele ponto. Mas você tendo norte,
tendo... eu sei que tem isso em algum lugar, aí ele te ajuda. Ajuda, É o que eu falo. Por exemplo, às vezes eu pesquiso lá alguma coisa, ele me dá todo o relatório da pesquisa, porém eu sei que às vezes ele errou. Aí eu aviso ele, eu falo, isso aqui tá errado, não é esse ponto. Entendi. Entendeu? Não, legal. Mas assim, é uma ferramenta que ajuda mesmo, tá? Eu tenho visto a utilização do chat GPT com ambiguidade. Uhum. Eu, no início, eu gostava muito, mas hoje eu já começo a perceber que as pessoas estão fazendo mais do mesmo. Então, vejo pessoas comentando uma coisa e, de repente, eu vejo que outras pessoas falam a mesma coisa, mesmo elas não interagindo entre si, e depois, e aí eu começo a ver que as pessoas estão buscando na mesma fonte. Sim. Me dê um personagem bárbaro. Aí vem mais ou menos o mesmo esqueleto, só que as pessoas não têm mais vontade de personalizar. Elas só copiam e colam e agora este é o meu personagem, entendeu? E eu tenho visto muito isso. Sim. Muito isso. Infelizmente ela é uma ferramenta muito boa, porém você também acaba ficando preguiçoso por algumas coisas. Isso é verdade. Que é muito fácil, você coloca ali tudo, ela já te dá pronto. Copia e cola. Não, e fica relativamente bom. Fica assim. Fica relativamente bom, entendeu? Mas é um negócio complicado. Quanto à sua cultura pop, já vou escrachar logo. Qual é o melhor filme da sua vida? É o Poderoso Chefão. Cuidado, hein? Olha os é haters. fácil. Godfather. O Poderoso Godfather? Chefão. Sim. É um filme que tudo que eu tenho em relação à cultura ou geral é o que eu sigo, cara. Assim, eu vi ele muito jovem. Meu pai sempre assistia, toda vez. Todo ano ele assistia alguns filmes e o Poderoso Chefão era um deles. Primeiro e segundo. Terceiro também, mais ou menos. Tipo Esqueceram de Mim na próximo do Natal. Isso aí. Filho, inclusive, venha, deixa eu assistir um filme com você aqui. E, cara, e aquilo assim, eu sei que não é muito bom pra criança, mas, cara, é a perfeição em filme. Todas as atuações são perfeitas, o roteiro é perfeito. A história em si, ela tem um ciclo ali que, se ela quisesse fechar, completinho, seria completo. A sequência é muito boa. No segundo filme também ela continua a história de uma forma muito respeitosa. Porém, eu acho o primeiro o ciclo perfeito ali dos personagens. Podia ter acabado ali, né? Podia ter acabado ali. E, inclusive, é um dos meus projetos pro futuro, quem sabe, aí na Constelação, é fazer uma sessão baseada em Poderoso Chefão. Tô escrevendo os personagens. Spoilers, olha os spoilers. Tô escrevendo a trama, de pouquinho em pouquinho eu tô escrevendo a trama. Cantor, música, não preciso perguntar o estilo, né? Tá aí estampado. E, aliás, eu acho que é uma continuidade ali para os anciões da Constelação ali, mais ou menos o mesmo estilo musical, talvez porque a gente bebeu da mesma fonte. Verdade. Né? E é a melhor fonte, tá? Desculpa aí, galera. Eu sou enviesado mesmo, também acho. 20 pra baixo, não tem como comparar. Não tem. Mas, escolhendo um, qual seria? Tem que ser cantor ou pode ser qualquer banda? Pode ser banda, música. É fácil, Oasis. Eu sei que muita gente não gosta, mas é minha banda preferida. Oasis? Diferente. Se você botasse ali 10 opções, eu acho que seria uma das últimas. Sério? É a minha preferida. Eu chutaria ali um Queen. Bom entendeu? também. Até um AC/DC eu acho que eu colocaria. Também já ouvi muito, tá? Mas cara, é muito engraçado. A forma que eu comecei a ouvir foi através do meu irmão. Meu irmão sempre escutou muito mais do que eu. E eu acabei absorvendo através dele dos meus primos. Então, eles escutavam muito Bon Jovi, escutavam muito Aerosmith, escutavam muito Oasis, Guns N' Roses. Nossa, se bobear, deve ter até um adesivo do Guns N' Roses aqui atrás. Que deve ser dele. Cara, e assim, eu fui absorvendo muito disso quando eu tava crescendo, mas quando eu escutei a primeira vez o Oasis, eu falei, essa é a banda, cara. Alguém morreu ali. Ok. Qual foi a música? Qual é a música? A minha preferida é The Master Plan. Deles. The Master Plan. Mas não foi a primeira que me fez me apaixonar pela música, não. A primeira foi Don't Look Back in Anger. Foi ela que eu falei, essa aí é a minha banda preferida. Muito bom.
Muito bom. E trazendo essa ideia aí do Poderoso Chefão, já spoilando aí que você tá aí há um bom tempo aí preparando aí a sua mesa e tudo mais. Antes de entrar propriamente dito, né, nesse conhecimento spoilístico da coisa, quem é o Rafa no RPG? Desde lá do jovem mancebo até hoje. Você Quanto sabe? tempo de... Muito pouco. Muito pouco. Ah, é pouco? Uhum. Eu não comecei... Parece que tem trocentos anos. Eu não sei exatamente o ano, deve ser Que conhece a referência de pouco também, né? Eu acho que foi 2020, cara. E assim, eu comecei muito do nada. Eu tava um dia pensando, falei, pô, por que eu nunca joguei RPG de mesa? Aí eu baixei o livro do jogador, de D&D, comecei a ler e tal. Falei, pô, hoje em dia é tão fácil a gente conseguir mesa, né? Deve ser fácil pro Discord, tem um monte de mecânica aí que a gente consegue. Aí fui procurando grupos. Só que assim, você ser um pouco nômade e não ter um norte no princípio é um pouco ruim. Eu passei então em vários tipos de grupo, acabei não achando e tal. Nada que me empolgasse. Aí eu deixei de lado, falei, deixa, esquece, não vai dar certo e tudo. Uns 6 meses depois eu falei, cara, quer saber? Vou tentar de novo. Aí entrei num site. Pré-pandemia? Eu acho que já era pandemia. E entrei no site, naquele. Até muito famoso. RPG Planet. RPG Planet, isso aí. Todo mundo começou. Foi lá, e eu achei um grupo de WhatsApp. Tava assim, grupo de WhatsApp. Falei, pô, vou tentar. Beleza, entrei. Aí entrei nele, fiquei quietinho um tempo. De vez em quando mandava uma mensagem lá, de vez em quando mandava um meme, mas não participava muito não. Fiquei mais quieto. Um belo dia apareceu, olha, eu abri uma vaga aqui pra D&D. Eu já, lembrei, falei, eu já li o livro do jogador. Mas tem que ser um personagem anão. Então, já tava assim, na cara, tem que ser um personagem anão. Aí eu falei, pô, vou criar um personagem aqui e vou entrar. Eu falei, eu vou entrar. Mandei pro cara, falei, vou entrar no grupo aí e comecei a planejar. Foi muito básico, tá? O primeiro personagem foi um guerreiro, um anão. E aí eu bolei uma história muito mais ou menos ali. A sessão seria naquele dia. Eu não conheci grupo, não conheci nada. Mas falei, vambora. E seja o que Deus quiser. Aí cheguei em casa, tava na hora, assim, normalmente ele marcava muito cedo, né? Marcava logo depois do serviço, eu fui correndo pra casa e falei, bom, é agora. E comecei a jogar. Cara, ali eu já vi que o negócio era diferente. Falei, cara, toda a experiência que eu tive passada... Aqui... Vou poder usar. E aqui ficou muito bom. Aqui foi onde eu me encontrei. E, por incrível que pareça, quem tava começando junto comigo era o Mestre Lobato. Foi a minha primeira party, foi nós dois estávamos juntos. A gente fez a primeira missão, era tipo uma missão introdutória ao cenário ali, e eu fiquei com esse personagem, e ele tinha um outro personagem, que era o Serosh, e a gente acabou, cara, eu sou muito sortudo, porque assim, eu crio os personagens muito... eles são muito, sabe, pequenas linhas, nada muito... mas se desenvolvem muito, muito, muito bem. E eu acabei desenvolvendo o personagem muito bem com esse personagem do Lobato. E a gente acabou virando uma dupla ali por muito tempo, toda a sessão a gente tava junto, e a gente, desenvolveu uma grande amizade. Além do pessoal, a gente passou isso também pra mesa, então engrandeceu bastante. Legal. E ali eu continuei, cara. Por sorte, é o mesmo grupo hoje, praticamente, do que eu tava ali. O que a gente tem hoje na Constelação era basicamente o mesmo grupo lá. E falando em Constelação, você passou ali, né, pela Inominável, sim. Pelo jeito. Sim, foi sim. Ali que veio o anão? Qual é aquele nome? Era Duladin. O Ariat. Muito bom o nome, né? Assim, pro YouTube a gente pensa, nossa, que interessante este nome. E ele era tudo dele, era baseado no justamente ele ser tipo esse cara que quebrava as barreiras e quebrava as muralhas. Então eu me baseei justamente no Ariat pra fazer. Legal. E essa interação Rafa, Ariat e arquétipos, né? Clichês. Você é um cara pró-clichê, contra clichê, independente clichê. Por quê? Então, é difícil você fugir do clichê. Uma hora você vai acabar encostando, não tem como, cara. Eu não penso muito nisso na hora de escrever, não.
quando eu baseio no personagem, eu tenho uma ideia e falo, pô, acho que isso aqui vai ficar legal. E sigo com isso. Igual, por exemplo, um outro personagem que eu tive que durou bastante também, que era o Argano, era o clichê total. Era o bárbaro, musculoso. Falava grosso, sim. Falava grosso, isso aí. Só que à medida que eu fui desenvolvendo ele, mas assim, não foi nada pensado, tá? Tudo que eu faço, eu inclusive sou um cara muito sortudo por isso, é justamente moldado através das sessões, cara. Tudo que a gente faz é o que engrandece meus personagens. E assim, ele tinha um ódio por orcs. Ele deu um mole ele era o grande caçador da tribo dele. Ele saiu um dia pra caçar, levou os melhores guerreiros dele e nisso foi atacado por uma tribo rival que era de orcs. E cara, adivinha quem era o personagem que tava junto comigo na primeira sessão? Um orc. E acabou sendo o melhor amigo dele, assim, a gente passou por altos e baixos. Então, quando ele era aquele bárbaro cheio de raiva, fúria ali e vingança, desejo de vingança, ele se transformou num cara mais sábio. Ele quebrou um pouco do estereótipo do bárbaro que só quer o combate. Ele era um cara que pensava mais, agia mais, usava a experiência dele para poder passar isso pro grupo. Tanto que ele passou até a ser um pouco de liderança ali, que ele não tinha antes. Quando eu criei ele, eu só queria combate. Eu moldei ele para ele não morrer. Eu não queria mais perder um personagem. E ele acabou se tornando pelo nada jeito, não foi muito amigável a sua morte na primeira sessão aí no Ariat. Eu tive dois antes dele. Na verdade, depois do Ariat eu tive um outro, mas ele durou, coitado, ele durou uma sessão só. Mas pelo que você foi falando, eu vejo que você traz pro outro e traz pro outro. Você permanece fazendo isso? A história de uma certa forma, permeia o outro, ou você não? Faz completamente novo, do zero? Eu tento sempre fazer um novo, sabe? Eu tento tirar... como eu vivi muito tempo com aquele personagem, eu tento fazer algo completamente novo. Então, por exemplo, eu tive antes do atual, que é o Vincent, eu estava jogando com o Vicious, que era um cara rebelde... Ele agia antes de pensar e tudo, e ele teve todo o arco de construção dele durante as sessões. E eu pensei, agora eu vou fazer algo totalmente diferente. Eu não quero mais aquele cara que não agia antes de pensar, que era falastrão, que era impulsivo. Eu fiz um cara mais centrado agora. Mas era mesmo isso? Porque assim, eu entrei, o Vicious já existia. Sim. Né? Mas eu não visualizava desta forma. Eu já visualizei ele um pouco, talvez, mais calejado, mais doído, sabe? Um pouco mais sofrido do que o que você tá falando aí, meio a la Sin City, entendeu? Sim. Isso foi evolução do personagem durante a mesa ou foi uma mudança sua mesmo como pessoa? Então, eu tenho um pouco do problema de colocar um pouco da minha personalidade nos personagens. Eu tento me policiar pra parar com isso. Porque eu tento não prejudicar muito o jogo do colega, às vezes. Eu já tentei fazer um vilão, mas eu pensei bem, falei, cara, eu vou acabar atrapalhando o jogo. Vou fazer merda. Entendeu? Mas no caso específico do Vicious, não. Ele, como todos os outros, ele foi moldado através da narrativa do Mestre Maralto. Então ele começou ali no início, como eu falei, um cara muito impulsivo. As ações que ele tomou ali nas primeiras sessões foram moldaram assim, o cenário de uma forma bem ampla. A princípio ele não ligou para esse tipo de consequência, não deu trela, mas aquilo ali foi gerando uma carga emocional muito grande para ele. Foi. E aí tinha muita. Aí chegou um ponto que eu tive que absorver aquilo ali e passar a fazer uma mudança. Isso aí. Entendi. Legal. Nós tivemos aí o Ariat, seguimos com um amigo de orc, tivemos um outro, pelo que você falou. Foi, coitado. Aí viemos pro Vicious. Sim. E agora a gente tá com o Vincent. Sim. Né? Um personagem, talvez... Não vou falar que é antagônico do Vicious, porque
em algumas coisas não é, alguns princípios eu consigo ver que eles são parecidos, Uhum. né? Mas se você pudesse, antes de a gente entrar no Vícios e entrar nos spoilers da mesa de Phobos, qual foi o personagem que você mais curtiu? Nossa, isso é Eu difícil. sei que é difícil, sei isso que é difícil. dói, mas o meu trabalho é esse. Cara, eu acho que eu fico entre o Argan e o Vicious, cara. Mas acho que o Vicious, ele, apesar de eu ter feito ele com total displicência, e acabou se tornando... ele foi o personagem que mais cresceu, sabe? E ele criou laços muito mais fortes, talvez, eu acho. E eu vejo, assim, que a vida dele impactou mais o mundo e os outros personagens adiante do que o Não só o Argan mundo, teve. os mundos. Eu acho isso interessante, porque em Aetéria foi muito sofrido também. É interessante como o personagem, ele foi se... É o que eu falei, ele não era só o falastrão, canastrão, né? Ele foi se tornando meio que o cara calejado da coisa, sabe? O cara que às vezes você vai e olha e fala, pô, esse cara viveu demais, entendeu? Mas a morte... Tá saindo ali, tá saindo aqui, eu não tô vendo, depois eu vou corrigir isso. Você foi o único que decidiu que era o momento do personagem ir. Sem falsas modéstias, sem... deixa eu ser bonzinho aqui, passar pano ali e coisa e tal. Por quê? Por que ele foi? Então, ele teve um determinado momento na história que foi inclusive essa virada de chave, que eu pensei assim, cara, aqui é a hora da gente fazer a mudança. Que ele recebeu uma visão do futuro de que ele iria se voltar contra os amigos dele. Aquele da morte. E o Vicious, ele era um cara que ele, porra, apesar de tudo, ele era muito leal. E assim, eu falei, pô, cara, eu não quero trair os meus amigos. E eu comecei a jogar em torno de ter uma única chance de mudar todo aquele futuro. Que eu sabia que seria inevitável. Porque só pra ter uma referência. Uma referência às pessoas, ele era um Warlock, que é uma classe que você tem que ter um pacto ou um trato com uma entidade superior. Enfim, que seja. E ele tinha um trato um pacto com uma entidade que ele não sabia quem era. Eu combinei isso com o mestre. Ele não sabia? Até o último momento ele não soube. Só um segundo. Jonatas, lá no meu quarto, não enfia aí não. Não enfia aí não. Lá no meu quarto tem um. Pode pegar lá e botar lá na cozinha. Tá, voltando. Ele não sabia quem era? Não, eu tratei com o mestre e falei o seguinte, olha só, ele é um punk que não sabe o que tá fazendo, ele quer ser revolucionário, ele quer destronar quem está no poder atualmente, e ele fez esse trato para ganhar forças para isso. Ele não sabe quem é, ele não tem a menor noção de como e... Hoje você sabe? Sei, eu já sei quem é. Tá. Não conta mas não. Porque não também conta assim. Conta e não. aí, pô, foi um prato cheio na mão do mestre. Ele sorriu de orelha a orelha, né? Ainda mais vindo dele, né? Do mestre Barato, que nem gosta dessas coisas. Aí ele aproveitou. Mas foi legal, cara. A gente tinha uma dinâmica muito bacana. O Vicious e essa criatura, porque ele odiava a criatura. A criatura fazia com ele de gato e sapato. E ele vivia brigando. Mal necessário. Exatamente. E aí ele viu que chegou essa hora que ele ia perder o controle. A criatura ia tomar conta dele. E ele falou, não, eu preciso de uma chance. E é tudo que eu quero. Eu sei que eu já perdi. A guerra tá perdida, não tem... Você falou aqui, eu vi o Homem de Ferro. Não tem o ultimato. É a única chance. Eu só preciso de uma chance. E eu joguei o restante do jogo inteiro baseado nessa escolha. Eu falei, eu preciso de uma última chance. É tudo que eu quero. E você acha que você estava certo? Eu acho que eu estava certo. Você ainda acha que estava certo. Você nunca perguntou pro mestre.
Não, não, eu também não quero saber. Acho melhor assim. Ai, ai. Eu acho. O Maralto vai ouvir isso aqui e vai ficar pensando, nossa, 60-40, eu lembro dele botando assim, 20-60, 40-50, não sei o quê. E eu ficava olhando e falava assim, meu Deus, 60-40 como? O cara só tá falando que odeia os deuses e quer destronar eles e foda-se. Aham. Os deuses, eu quero nem saber por que, quando, eu só quero acabar com isso. E aí ele vinha, dava pra ver ele vindo, né? Tipo, então, é 60-40. 60-40. Mas aí você decidiu. Eu vou conscientemente, caso tenha oportunidade, né? Até porque a gente não rifa assim do nada, né? Um personagem que você devia estar ali o que é mais de ano. Acho que eu fiquei um ano e meio por aí. Então, Foi um não é tempão. fácil rifar assim um ano e meio, né? Tinha que ter uma motivação. Você acha que o ciclo do Vicious terminou bem? Era de- o momento, assim, o chave, o Não era a certo? ideia, tá? Mas acabou uma coisa juntando a outra. Como eu tava falando, em determinado momento da história, ele passa a conhecer a irmã perdida dele, que ele não conhecia. E isso também ajuda na maturidade dele, que ele tinha um irmão, porém, eles foram criados juntos e ele considerava como irmão, que era o Ghost. O Ghost. Mas, Gosto dele. cara, assim, ele é muito gente boa, inclusive. Mas ele conhece a Phoebe e, assim, ele começa a ter um laço muito protetivo com ela. E já trabalhando nessa hipótese de que, assim, a guerra estava perdida para ele, ela toma uma decisão de também fazer a mesma decisão ruim que ele teve lá atrás. Que era de. Tradução, Phoebe Merdeira. É. Tá, fica aqui, É parte fica aqui do. pro alto. Coisa de Tá família. no, Coisa de tá no família. sangue, isso que eu ia falar, tá no sangue. E aí ela toma a mesma decisão, ela faz a mesma coisa que ele fez lá atrás, e ele acaba descobrindo. O personagem descobre e ele fala assim: eu tenho que tirar ela de qualquer forma disso aí. Ele sabia que em determinado momento ele iria perder o controle do corpo dele, né? E quando ele vai pra Etéria, ele sabia já do pacto da Phoebe, então ele vai conscientemente pra Etéria pra tentar quebrar esse vínculo dela. E chegando lá, ele conversa com ele tem a ideia de descobrir quem é a entidade que ela fez esse trato. E ele descobre que existe um superior a ela. Tipo, então pensou, pô, se eu posso falar diretamente com o chefe, por que falar com o funcionário, né? Por que eu vou falar com o Reco, né? E aí eu fiz essa escolha. Eu falei, bom, eu vou falar diretamente com o chefe dessa entidade, que era o criador, que era o criador de tudo ali. De Aetéria ou de Phobos? Não, de Phobos. Mas ele é tão forte que a influência dele se expande para outros planos. Entendi. E aí ele resolve falar com a entidade, e ela dá uma escolha, fala, beleza, você pode fazer o que você quer, que era, ele tinha uma essência de esperança no corpo, que eu pedi lá atrás para ter essa chance, né, que a esperança é a última que morre. Eu pedi a esperança para poder me passar essa chance de, se caso eventualmente ele se tornasse um vilão, eu ter o ato de sacrifício ali para não atacar meus companheiros. E eu falei assim, bom, eu vou passar essa semente que está dentro do Vicious pra criaturinha ali, pro bebê que estava nascendo na Phoebe. Uhum. Que um dos motivos Projeto foi Merdeiro. esse. Era que ia nascer um anticristo ali, né? Basicamente ia nascer. E ele topou, ele falou, beleza, eu deixo você fazer isso, porém você vai perder todas as suas memórias. Porque, eventualmente, essas memórias vão passar pra criança. E assim, ele aceita eu me lembro disso. Nem titubeia, ele aceita, falar, não, tudo bem, é um preço justo. Ele vai ter a escolha que eu não tive lá atrás, então ele achou que seria legal. Entendi. E ali eu acho que o ato de sacrifício dele encerrou legal o ciclo que eu tava planejando. Que era um arco de, em determinado Redenção? momento, se redimir por tudo que ele fez lá atrás. Pra quem não sabe,
o primeiro ato dele na primeira Ih, rapaz. sessão foi explodir um dirigível. E esse dirigível eventualmente explodiu uma parte da cidade. E aquilo ali, cada peso de cada morte das pessoas ali, cada pessoa ferida, foi levando ele a essa escolha mais tarde. A princípio ele não ligou, como eu falei, era só mais um dia de trabalho. Mas o peso daquilo ali foi mostrando ali, também muito bem narrado através, tem que dizer também, do mestre, e que foi perfeito, sabe? Casou muito bem com a redenção que ele teve no final. Massa demais, massa demais. Então, o ciclo dele ficou completinho. Eu achei que sim. E como foi criar Vincent? Porque você estava vindo de uma personagem extremamente carregado. Uhum. Eu me lembro que quando eu entrei, eu fui vendo que camadas e camadas e camadas de coisas foram acontecendo com o personagem. Ele foi ficando cada vez mais pesado, cada vez mais denso, às vezes até pesado demais narrativamente, entendeu? E aí ele teve esse momento de explodir isso aí e resolver o problema da irmã e talvez do futuro, dos amigos e tudo mais, dando aí a possibilidade até de uma segunda temporada de Phobos, porque talvez se desse errado, entendeu? Errado no geral. Sim. Como foi? Perdi meu personagem, porque eu assisti a mesa, não sei se você lembra, eu tava lá assistindo a mesa, eu lembro do final, e aquele momento, você lá com a sua mamãe, né? E tudo mais. Mas terminou ali. Você foi dormir, falou, boa noite, mestre Marato, foi muito, muito foda, e não sei o que e tal. Como chegou no Vincent? Então, eu demorei uns dias ainda, tá? Não foi assim, de estalo, eu falei, vou fazer o personagem aqui. Não foi assim, não. Eu tive um tempo, pensei bem no que eu queria. Eu tentei... Perdão. Eu tentei, a princípio, fazer um personagem. Queria ficar um pouco mais de escanteio, a princípio, assim, pra... E como o Vicious, ele foi muito... ele acabou se tornando muito essencial pra narrativa, eu falei, não, eu vou tentar tirar um pouco do negócio e só aproveitar. Agora, curtir só rolar dado. Só rolar dado. Só curtir um pouco. E aí eu bolei esse personagem, só que, cara, o que eu te falei, eu dou muita sorte. Eu comecei a escrever a história e ele acabou entrando de novo, novamente, na narrativa, sabe? Mas foi muito natural. Eu pensei, eu tento sempre jogar com classes novas que eu não joguei ainda. E eu nunca... ainda faltam algumas, sabe? Ainda falta eu jogar de druida, não de jogue. paladino. Cara, difícil, é chato. Não, é difícil. É druida, paladino e acho que só falta um, cara. Bardo, paladino acho. também. Paladino também Então, pois eu deixo sempre os mais difíceis pro final. E faltava o artífice. Eu falei, acho que eu vou fazer um artífice. E eu sempre escolho a classe primeiro, depois eu monto uma história. E aí eu comecei a escrever história, eu falei, eu vou fazer um cientista que ele tá atormentado, porque ele é um cara muito inteligente, ele é um cara que ele é capaz de fazer coisas sensacionais, porém ele não conseguiu salvar a vida do próprio filho. Pensei assim, ele tinha uma doença incurável, ele trabalhava para uma empresa do cenário que ela é a não primeira... é Afterlife, né? É Afterlife, seria a top de linha ali do setor genético. E, cara, com todos os esforços do mundo, com tudo que ele tinha, todo o talento, ele não consegue salvar a vida do filho. E por isso ele é um cara atormentado. Eu falei, vou escrever com base nisso aqui. Vou fazer só uma linha. E aí eu comecei a escrever uma linha nisso e eu pensei, cara, peraí, e se ele se tornasse um traidor da Afterlife? E se a Afterlife não fosse... tinha a cura, porém não viu... É melhor não entregar pra ele. Exatamente, não entregar pra ele. E com base nisso eu criei, falei, não, vou fazer um cara que tá lá dentro, trabalha lá dentro e passa informações pra... Ele tá dos dois lados da moeda, ou seja, ele trabalha contra a Afterlife e tá lá dentro da Afterlife. Eu falei, acho que vai dar um jogo legal. E com base nisso eu fui fazendo, eu escrevi que ele era um cara muito engenhoso, ele criou uma armadura muito
para poder combater a Afterlife. Ele trabalha com espiões, ele tem uma rede de espiões, esse tipo de coisa assim, pra desenvolver legal a narrativa. E acabou que era justamente o que o Messi queria. Com muita sorte, eu acabei casando justamente as duas coisas. Entendi. Pegando esse gancho, né? Essas novas informações. O que você espera vamos já spoiler aqui. O que você acha que está acontecendo neste momento na segunda temporada de Fogos? Olha, difícil, hein? Mas eu acho que as consequências, os ecos da primeira temporada estão começando a aparecer agora no início da segunda temporada. Eu acho que a escolha que a gente fez no passado ali, a gente resolveu perdoar ao invés da gente seguir pra uma ação. Matar ela. É. Eu me lembro, eu assisti também essa mesa. A gente teve essa... Eu fui, inclusive, o Vicious teve essa ideia e falou, pô, peraí, eu acho que se a gente vai continuar o ciclo da violência. Se a gente não quebrar esse ciclo uma hora, a gente vai só repetir os erros do passado. E, cara, ele teve essa ideia, o grupo aceitou, mais ou menos aceitou, né? Parte do grupo não quis. Tem uns slabs da vida aqui, né? Uns fibs. Eles não ligaram, não gostaram muito. Mas a ideia é colher isso no futuro. Eu pensei assim, nossa geração tá perdida. Aqui a gente já não tem muita saída, mas eu quero um futuro para os outros. Eu quero um futuro para aqueles que irão nascer, colherem lá na frente. E eu pensei nisso, falei, a gente tem que quebrar esse ciclo de violência agora. E tomei a decisão da gente perdoar quem era a ditadora do plano, que era a Calliope. Uhum. Só que isso deixa um vácuo de poder muito grande, né? Ela, apesar de viva, ela também não quer mais lidar com isso, e agora todos querem o controle. Então muitas vidas estão se perdendo, tem guerras acontecendo. Então, consequências, exatamente. São consequências que a gente está sentindo agora das escolhas que a gente fez no passado. Eu acho que o tema dessa segunda temporada vai ser consequências. O que vocês fizeram lá atrás, agora vocês vão ver o que vai ser o resultado. Pergunta pro Rafa. Você acha que vocês escolheram certo? Boa noite, Bruno. Então, tinha algumas opções, né? A primeira opção seria a gente voltar no tempo e tentar reescrever a história, que eu acho que eu acho que nunca dá certo. A segunda opção seria eliminar o Rafa, mal ali na hora. Só um segundo, isso aqui eu vou ter que cortar. Vem, filho. Vem. Que graça. Boa noite. Tadinho. Fala oi, fala. Oi? Fala oi. Tudo bom? Fala tudo. Tá envergonhado. Fica tímido não. Calma aí. Ó. Tá me ouvindo agora? Oi? Você tá bem? Eu não vou mais apresentar não, agora é ele, tá? Agora sim, agora é um apresentador de verdade. Bom. Tudo ótimo, e você? Ó, você é muito lindo, sabia? Você é. Tem um sorrisão bonito. Eu não estou te ouvindo, Rafa. Tchau. Calma aí. Tava falando pra ele que ele é muito lindo, ele tem um sorriso muito lindo. Ele é. Beijo no papai. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau. E bons sonhos. Vamos lá, voltando. A gente parou onde? Perdão, então, porque senão ele ia chorar. Não, tranquilo, cara. É o que eu falei, a gente tinha 3 opções, né, na verdade. A primeira opção seria a gente voltar no tempo pra poder reescrever a história. Mas, cara, toda vez que você reescreve... A Marvel tá aí pra isso. Costuma não dar muito certo. A segunda opção seria a mais pragmática, que seria eliminar... Todos. Eliminar a Calliope e o restante das ameaças. Só que o Phobos, ele tem uma sacada muito legal do Mar Alto, que é o seguinte: não adianta você eliminar, porque uma hora eles voltam. Entendeu? Eles voltam com as memórias passadas, os deuses daquele mundo voltam com as memórias, e apesar da personalidade da pessoa que hoje abriga aquele deus permanecer, eventualmente pode ser que ele perca essa personalidade. A divindade acaba
acaba tomando de novo, ou seja, os erros vão persistir. E a terceira que eu pensei, pô, peraí, e se a gente controlasse ela de uma forma de que ela não ligasse mais para aquilo, para as ameaças, ou não quisesse mais ser uma ditadora? E se a gente perdoasse ela? Se a gente tentasse trazer ela pro lado bom? E aí eu falei, pô, isso aí eu acho que vai ser a jogada. Porque e se a gente continuar com ela, com os poderes de Calliope, mas ela ser uma pessoa boa, talvez vai dar resultado. Será E assim, que deu? então, Será que deu? só vamos saber no futuro. Será que deu? Será que E deu? Vindo usei do Maralto, não tem ideia. Exatamente. A gente usou o bom e velho Talk no Jutsu ali, né? Aham, eu vi. Naruto. Flautinha triste. E convencemos ela. Hoje ela tá no nosso lado. E assim, os personagens. Até onde a gente parou hoje, no momento exato da campanha, a gente tá protegendo ela de uma ameaça, que é um dos irmãos dela que hoje quer tomar o poder dela. É o Apollyon? É a Fúria. Ah, é a Fúria. A Fúria que tá atualmente movendo todos os exércitos dele pra atacar Calliope, só que a gente já tirou Calliope dali. Entendi. Ela agora não tá mais no plano. Tá escondido. Tá escondido. Legal. Tô curiosíssimo. E eu não sei, eu não sei. O problema do Maralto é que ele tem uma veia meio maquiavélica. Fluida. Tem dia que ele tá super bonzinho. Tem dia que eu acho que ele acorda de manhã e fala assim, cara, quero com os jogadores, entendeu? E aí a gente fica meio perdido. De qualquer forma, deixa eu tirar o parênteses aqui. Beleza, então você acha que a Phobos vai entrar nessa seara das consequências de tudo. Mas você visitou, já como Vincent, outros planos, né? Você já visitou ali Batatal, que eu me lembro, inclusive com Aldrich. Você já chegou a visitar a Etéria ainda? Eu acho que é com Vincent não, né? Não me lembro. Eu acho que é com Vincent não. Você foi embora com ficou pra gente tentar achar a corta-nuvens. Isso, mas eu tava com vícios ainda. Com vícios. Sim. E eu não me lembro de você ter ido como Vincent pra lá. Sim, mas fora Batatal, teve algum outro? Fui em Datar também. Em Datar. Mas pera, em Datar você tem outro personagem. Sim. Mas nesse caso eu fui com... Não, a gente não se encontrou. A gente não se encontrou. Seria engraçado, inclusive. Não ia. Dar dois personagens ao mesmo tempo. Então, quem é você? Eu sou o robô. Isso aí. Seria muito engraçado. Ia ser muito interessante. Inclusive, eu conversando com a Suzane, ela até me fez uma pergunta. Qual é a sensação de ser para sempre uma parte da história de um mundo, no caso dela, o Whisky Batata, né? Mas como é que é? Por exemplo, como Vícios, a sua história tá ali chancelada ali, martelada ali para sempre na história de Phobos e de Batatal e de Aetéria, e sei lá, futuramente isso vira um livro, vira um sistema que nem, né, tem meio que se preparado para acontecer, mas como que seria você saber que a sua história, a sua narrativa, ela vai ficar para sempre? É interessante pensar nisso. É gratificante demais, cara. A gente sabia que, assim, por mais que às vezes a gente seja até um pouco displicente na hora de criar o personagem, enfim, mas você saber que você foi parte integral assim, criou laços tão fortes que hoje ele perdura pra sempre, sabe? Assim, é um negócio muito gratificante. E eu, como eu te falei, eu sou um cara muito sortudo, porque em 2 planos ali eu consegui botar 2 personagens diferentes como parte integral do mundo, sim, né? Sim.
Não, e até hoje ainda se fala, de vez em quando, vira e mexe, se fala do Vícios ainda. Sim, Né? sim. Ele morreu, mas a história dele ainda continua. De vez em quando um fala, outro fala. Eu, por exemplo, teve um dia, você não viu, mas em Aitério eu tava meio puto. Falei, o Vício safado. Ele morreu e não pagou a bebida, né? Mas o RPG é um vício muito gostoso. Criar é muito legal. E ali na Constelação a gente tem um monte tem safras muito boas. É né? verdade. Coisas muito boas. Mas nós temos ali aquele Ariete que passou ali pelos seus momentos ali mais difíceis e agora tá meio moderninho, que pretende criar a sua própria história. Uhum. O que você tá criando? O que você pode contar pra gente? Vamos lá. Primeiro, dizer que nós todos aqui somos pessoas muito privilegiadas, sabe? Porque a gente criou uma comunidade muito boa, cara. Tanto para mestres e assim, narradores excelentes, como para jogadores ali, cara. E pessoas também, sabe? São pessoas maravilhosas. A gente se fala o dia inteiro, praticamente. Todo dia, praticamente. A gente criou um laço muito forte. E, cara, em relação à minha... Na verdade, a princípio vai ser só uma one-shot, que é uma parte do filme, do Poderoso Chefão. Tu acredita Chefão. nisso mesmo? Vamos ver. Pra quem não assistiu, tem um determinado momento no filme que eles se reúnem, os dons da cidade de Nova York se reúnem pra definir o fim de uma guerra entre duas famílias. A família Corleone e a família Tartaglia. Não vou entrar em muitos spoilers, porque, né? Por favor, cara, assistam. Se você não assistiu, assistam. Assistam, por favor. Por favor. E só essa cena, que ela dura aqui 2, 3 minutos, 5 minutos no máximo, ela daria um filme completo. E eu pensei, cara, seria genial se eu fizesse um filme ou uma narrativa inteira baseada naquele conflito entre todas as facções ali, naquele momento, um brigando contra o outro, e só um vai sair vencedor. E a ideia dessa mesa é justamente essa, tá? Seriam todos os players jogando um contra o outro. E só um vai sair o rei de Nova York, vai ser o dono da cidade. Naquela reunião ali. E caraca, isso é difícil. É difícil. E cada um vai ter que expor argumentos, sabe? Vai ter que manipular e tentar, através de uma sessão, conquistar derrubar todos os outros inimigos. E, assim, eu coloquei alianças, coloquei várias coisas por fora para poder auxiliar, sabe? Mas basicamente cada um ali vai ter que expor seu ponto e tentar vencer. Nossa, mas é muito complicado. Eu vou falar pra você. Eu pensando aqui como vai ser região uma mesa assim, eu vou falar que... Sim. Não é fácil não. Eu pensei em colocar eu como narrador ali um papel de mediador, né, pra tentar mediar ali, botar panos quentes, e eles deixar eles brigando lá e ver o que vai dar. Mas o pessoal gosta muito de brigar ali, cara. Então, exatamente. O pessoal gosta muito de brigar ali. Esse é o ponto. Massa. E já tem data? Ou fez que nem o host que vos fala? Eu tive que adiar. Seria agora, inclusive, seria nesse mês de abril. Mas é o que eu tô te falando, eu tô escrevendo os personagens e eu sou um cara muito chato. Eu não gosto de deixar pontas soltas. Então eu começo a escrever, depois eu volto, começo a escrever de novo, e eu vejo que não tá legal, eu volto lá. Então eu tenho alguns personagens prontos, já que são os personagens dos players, mas eu quero colocar ali talvez alguns elementos para poder ajudar um pouco a desenvolver esse caso a gente ficar preso. E auxiliar ali na dinâmica da mesa, sabe? E é nisso aí que eu tô me agarrando agora. Eu vou te falar que eu não imaginava, inclusive eu conversei com alguns dos mestres, o mestre Guto até me deu uma direta assim, olha, se você procurar perfeição, desculpa, você não vai conseguir. Ele foi bem carinhoso, assim, sabe? Do jeitinho que você conhece, né? Mas quando eu coloquei o negócio na mesa, que de repente quando eu vi todos eles seriam eladrins, eles me ferraram de um jeito. Mas ó, eu confesso que eu tava nessa ideia aí. Eu acho que não me engano, eu que joguei essa. Provavelmente. Mas na hora que eu olhei, eu falei assim,
caraca, eles acabaram. Isso, eles não sabem, né? Vão saber agora. Mas eles acabaram de pegar toda a história que eu tinha feito, amassaram E e ó, falaram assim: já era, amigão. A premissa da sua one shot foi pros. já era. Entendeu? E aí eu fiquei assim: caraca, eu tenho que refazer. E aí eu entrei nesse vício, né? Começo, aí eu leio e falo: talvez aqui melhor. Então eu uso um aplicativo chamado Milanote e eu vou criando os pontos, né, de intersecção, né? Uhum. Aí chega uma hora que tava tanta coisa que eu falei assim, cara, eu não estou conseguindo ser simples o suficiente para que os meus players gostem de jogar. Sim. Porque ia ser muito complexo. Eu tava inventando um monte de coisa e aí eu falei assim, tô inventando demais. Vai deixar de ser divertido para ser uma coisa meio obrigatória. Então aí eu falei, não, vou apagar e vou fazer de novo. Então, assim, não tenho ideia de quando vai ser. Mas eu admiro quem faz ainda mais, porque não é fácil. Não é não, cara. Não é O meu fácil. maior medo, na verdade, é não ter o jogo de cintura na hora de sair, talvez sair, assim, porque a gente cria um trilho ali, né? A gente tem uma noção de onde a gente quer que a história chegue. Mas e se não chegar? Porque eu tenho uma história que eu adoro citar aqui, que é a história do Mestre Sérgio, que ele narrou pra gente uma... Eu tava até nessa sessão, que era o Paradas Sinistras. Que em determinado momento um grupo de players deles chegou e falou: quer saber? Vamos mudar pra Bahia e largar tudo isso aqui de lado? E, cara, ele teve um jogo de cintura genial, cara. O Sérgio, ele é genial. Ele falou: não, beleza, quer? Não, vai lá, pode ir, pega seu ônibus, vai lá. E assim, ele se adaptou muito rápido, cara. Ele conseguiu amarrar a história de uma forma, mesmo com essa bola curva, que chegou onde ele queria, cara. E assim, muitos mestres fazem isso. O Guto é mestre em fazer isso. Enfim, Todos todos, ali. cara. E assim, eu Todos não ali. sei se eu tenho esse jogo de cintura de fazer a mesma coisa, sabe? Cara, conversando com você e aí voltando ali na, na taverna e tudo mais, eu acho que você vai tirar isso de letra, até porque as referências vêm muito rápido para você. Talvez o Dedos peso cruzados. de querer fazer um negócio impecável seja o seu maior limitador, Sim. entendeu? Então, eu duvido que não seja. Nós temos características muito diferentes na mesa, na constelação. Temos mestres que improvisam muito mais, outros que têm um roteiro, Uhum. mas todos eles têm a característica de saber lidar com isso. Recentemente, por exemplo, eu joguei ali com o Nag, né, o Felipe, e a visão dele, da forma de narrar, é muito dele, entendeu? Ele fala devagar, daquele jeito Uhum. dele, e não sei o quê. Mas foi tão bom. Aí você pega depois uma mesa, por exemplo, do Lobato, e aí você chegar, entendeu? Mas tudo fica muito legal. Eu acho que os players também, a gente fala muito dos mestres, mas a gente tem players, É o que eu te falei lá no início, muito a gente é bons, muito cara. privilegiado, cara. A gente A é. gente criou, assim, um grupo muito fechadinho de pessoas muito boas, assim, no que faz, sabe? São pessoas maravilhosas, além de ser grandes jogadores, então a gente ali tá muito bem, é uma comunidade muito legal. Muito bem servidos. É claro que tem ali as suas características próprias de cada um, né? É, Você, assim. por exemplo, a gente. Eu, né? Eu não vou falar gente, mas eu costumo até ver cores para cada mundo. Cada mundo tem uma cor para mim, entendeu? Que deriva do estilo. Mas os players também são muito bons. E nós temos uma coisa muito saudável ali dentro, que é o respeito entre cada um. Até pessoas que têm pensamentos religiosos, Uhum. políticos, pessoais diferentes, a gente tende a se dar muito bem. Isso é uma coisa muito rara hoje na internet. Cara, é Eu verdade. tava conversando com um amigo que participa de um outro grupo e ele falou, cara, é o dia inteiro arranca-rabo, gente se xingando e gente indo embora, entendeu? É briga o tempo todo. E a gente, cara,
a gente se dá muito bem. Essa é a realidade. A gente acorda e fala um ei ali, e quando vê é 10, 11, meia-noite, tá dando boa Então, noite pra verdade. galera. Eu arrisco a dizer que hoje eu falo mais com vocês do que com muito amigo meu. Também, cara. Entende? É muito, Verdade. muito interessante. Então, neste ponto, a gente tá, como você falou, muito bem servido. Contudo, cortando esse pedaço, eu vou te perguntar algumas coisas antes da gente finalizar. Era para ser no máximo meia hora, já temos 1 hora. Você já falou um filme, você já falou uma música, um livro. Caraca, livro. Nossa, são muitos, cara. Muitos mesmo. Mas eu acho que o meu assim, cara, que foi o choque de realidade que eu tive num momento muito importante foi Os Miseráveis, cara, pra mim. Não li. Nossa, leia, cara, leia. É um De livro quem? maravilhoso. É do. Cara. Agora você me pegou. Eu não lembro se é Vitor Hugo. Pera aí, eu tenho ele aqui. A propaganda. Vamos fazer o merchan. Caraca, nossa, como é que eu esqueci quem escreveu Os Miseráveis, cara? Cara, eu posso jurar que você tem Vitor Hugo. a coleção do Deixados para Trás ali no fundo. Igualzinho. Aqui. Os Miseráveis, inclusive essa versão eu comprei no sebo aqui em Volta Redonda. Cara, esse livro é maravilhoso, cara. E assim, ele veio num momento muito importante da minha vida que eu tava. Eu tinha 11 anos de idade. Então, era justamente, sabe, aquele quando você tá encaminhando pra adolescência. E assim, a mensagem dele é muito forte, cara. E assim, eu lembro de ler ele já com meus 11 anos e chorar, assim, no final de soluçar, cara. E era justamente o que eu precisava ouvir. E assim, moldou muito do meu caráter. Foi baseado nesse livro. E assim, eu recomendo pra todo mundo ler, cara. É um livro lindo, ele não é muito grande. Tem umas 200 páginas no máximo. Assim, 2 dias dá pra ler. Mas a mensagem dele é muito poderosa. É uma mensagem muito viva hoje em dia, sabe? Maneiríssimo. Já falamos sobre isso, mas se você quiser responder no pessoal, você responde. Se não, eu deixo aberto para os seus personagens. Teve algum momento em que você, Rafa, ou Vícios, ou Vincent, ou Ariat, whatever, falhou e você viu eu falhei? É uma pergunta difícil, eu sei. Difícil, caraca. Nossa. Porque é muito fácil a gente falar o que a gente não conseguiu de coisa boa. Eu queria fazer isso, eu queria... Mas eu tô perguntando o contrário. O momento em que você conseguiu falhar. Você falhou e você fala, errei. É difícil a gente colocar o ponto certo naquele momento, assim, retrospectiva, talvez daria, mas assim, acho que a gente mais erra do que acerta na vida, sabe? Talvez mas seja tão isso difícil escolher por isso. Exatamente, mas isso não quer dizer que seja uma coisa ruim. Isso aí é o que vai te fortalecer no final das contas. Então é o que vai te engrandecer, é você olhar pra trás e falar assim, pô, peraí, eu posso ser uma pessoa melhor. E eu acho que eu carrego muito disso nos personagens, sabe? Eu coloco aquela tragédia pessoal, ou um erro, uma falha, e tento trabalhar em cima daquilo ali pra ele melhorar. No final das contas, terminar ele como uma pessoa melhor. Ó, eu quase vi uma referência de filme, hein? Quase eu vi o Rock falando, hein? Tá vendo? Eu quase vi. Não importa o quanto você apanha, como você apanha, levanta, né? Não importa quantas vezes você apanha, o que importa é quantas vezes você levanta, não sei o que. Eu quase vi. Eu falei assim, ele vai colocar essa. Mas é isso. Eu não sei exatamente uma falha que eu posso citar, mas assim. Do personagem. Vamos pegar aí, do Vícios, que foi o que você falou que provavelmente é o seu preferido. Ai, cara, do Vícios tem várias. Não, quero tem o pacto que ele fez ali antes, inclusive, de começar a campanha. Isso foi conversa entre mestres. Aquilo ali já é um erro, é uma falha. Teve ele destruir uma parte do distrito da cidade, que ocasionou a vida de várias pessoas. Ixi, tem tantas, cara. Assim, ele era um cara que manipulava muito e ele utilizou muito disso também. Ele manipulou todo um cenário com slabs ali, que talvez
ocasionou mais problemas pro Slab do que vantagem. Isso nunca foi pro ar, sabe? A gente fez isso tudo através de downtime. Mas ele manipulou uma forma de que colocar... A ideia dele era o seguinte: por que dividir o poder? Por que dar o poder a Calypso se eu posso dividir o poder com os meus aliados? Meus amigos. E assim a gente dominaria toda a cidade. Certo? Não só a cidade como o plano. Então eu já tinha a gangue com Ghost. Eu falei, bom, e se eu passar a gangue pro Slabs? E eu tinha a oportunidade de fazer isso. Eu escrevi todo um plot. Assim, cara, foram dias e dias escrevendo. Eu, Maralto e Slabs, a gente deve ter ficado umas 2 semanas escrevendo. Deu mais de 140. Time é grande. Acho que deu uns 140 postagens ou mais. Assim, foi muita coisa. E a gente ainda terminou numa sessão extra de 1h30. Então, assim, foi muito... Isso eu acho que hoje em dia deu mais problemas do que solução. Isso aí é pro Maralto. Exatamente. Não é comigo mais. Você jogou a merda e falou, agora você limpa. Tchau, tô indo embora. Agora é com ele. Boa, excelente. É uma pergunta que eu nunca fiz para nenhum dos que passaram aqui no Nexus. Se dinheiro não fosse problema, eu só te pergunto isso. Se dinheiro não fosse problema. Cara, se dinheiro não fosse problema... Cara, eu ia viver do que eu gosto, eu acho. Iria viajar, iria tentar viver de música. Que eu nunca... Pode ver ali atrás, tem um contrabaixo, tá vendo? Infelizmente eu não consigo praticar o tempo que eu gosto. Nem colocar pra frente. Tentaria fazer mais coisas, cara. Ver o mundo, igual eu te falei, conhecer gente nova, ter experiências novas. Apesar de ter muitas, assim, através da RPG, a gente adquire muita experiência. Mas é isso. Legal. Ganhar tempo. Aproveitar melhor esse tempo. Jogar RPG é, pra você, tão prazeroso quanto viver uma experiência real? Cara. Sem dúvida. Assim, teve sessões aqui que impactaram, assim, muito forte, cara. Eu sempre falo pro Maralto. O Maralto, ele é muito meu exemplo nessa parte, né? Que eu passei mais tempo com ele. Teve 2 momentos ali que... Bom, um deles a gente já falou aqui várias vezes, foi o final do Vicious, né? E outro foi uma sessão que ele fez a gente trabalhar como agentes da morte por um dia. Aí foi eu, o personagem do Tony, né? Tony Manada, o personagem do Falcon, e acho que foram nós 3. E a gente teve que trabalhar aquilo ali. E eu tive que me despedir de uma criança, cara, que não queria deixar os pais. Ela sofre um acidente. E, cara, aquilo ali me impactou de uma forma muito forte, cara. Esse negócio assim, de até na hora e até na hora de interpretar, eu tive que segurar o choro aqui várias vezes. Não consegui. E fica claro na gravação ali que eu tava muito, muito emocionado mesmo. E no final de tudo eu ainda consegui fazer referência a isso. No último minuto ali da vida do Vicious, ele leva Inclusive, eu devolvi ao Maralto essa aí, né? Eu fiz ele chorar nessa aí. Não, ele não. Tava eu acho que era eu e a Matilda no chat. Você tava ali no finalzinho do finalzinho. Eu estava tipo, caraca, como o Maralto é mal. Eu estava pensando, porque, tipo assim, ele fez de propósito, entendeu? Ele queria que aquele negócio, mas não estou falando que foi ruim. Eu tô falando sim, assim, sim. Você entende? A carga emocional foi muito grande. E aí, quando terminou, eu me lembro de quando acabou. Aí eu, cara, o que eu escrevo? Eu passei um tempo pensando assim, o que eu escrevo? Porque acabou, eu tenho que falar que eu tava ouvindo, mas, tipo, sabe? Sabe um minuto de silêncio? Sim. Entendeu? Deu aquela sensação assim, então eu entendo o que você tá falando. Mas, mudando. Se você pudesse mudar alguma coisa no D&D,
Essa é difícil. O que você mudaria? Caramba, no D&D, né? Porque é o que a gente joga na mesa, né? Se bem que a gente joga um Cara, monte de coisa, né? eu acho que, olha só, é a primeira vez que eu chego no nível tão alto quanto eu cheguei agora na campanha do, de FOPS. Eu acho que a partir do momento que a gente tá, fica um pouco desequilibrado. Perde um pouco daquele. A gente tá muito forte pra. A gente tem muito recurso e o personagem tá muito forte pra gente passar por muita dificuldade. A gente não passa aquela dificuldade que a gente tinha antes. Eu acho que falta esse equilíbrio ali. Que a gente, até o nível 10, antes do nível 10 ali, você ainda tem o perigo de. Try hard, Entendeu? De você sobreviver, de ser dificuldade. A partir do nível 10 pra frente, ele começa a ficar um pouco fácil, sabe? Você, na verdade, você tem tanto recurso e tanto jeito de lidar com as situações que começa a ficar um pouco trivial. Mas será que é por causa da quantidade de coisa ou é porque você, como jogador, vai absorvendo e entendendo a mecânica do seu personagem e aplicando isso? Porque a curva do jogador, ela não é linear, né? A curva do mestre, ela é muito mais linear. Vai depender do quanto ele estudar, porque é ele que rege ali. Então, ele escolhe hoje tá aqui, depois tá lá em cima. Entendeu? Eu quero fazer uma missão deadly. Ele coloca lá em cima, né? Sim. Mas o jogador não. O jogador ele vai subindo conforme o level vai fazendo. Só que quando chega ali nesse negócio, que é uma coisa que eu percebi, as pessoas falam muito, né? Nesse mid-game aí do D&D, é quando o jogador já entendeu o personagem e ele sabe como usa as coisas do personagem. Entendeu? Então, assim, não é, eu vejo que não é só os itens ou as spells, mas eu acho que também é a dinâmica player-personagem, entendeu? Que tem esse crescimento, e quando você atinge esse novo level, aí você já tá meio que calejado com ele, e aí é onde que às vezes a mesa talvez se torne fácil demais, porque se você acompanhar o nível de desafio ali que o próprio RPG coloca, ainda mais com jogadores que acabam se tornando tão versáteis ali na mesa, se torna mais fácil. Porque, por exemplo, a mesa de Aetéria, não sei vocês, mas a gente não tem um guerreiro. A gente não tem um paladino, entendeu? A gente não tem um fighter. Entendeu? Como você falou, o Jutsu no Tal, que é uma spell muito poderosa. É uma spell muito poderosa. Mas será que não é isso? Será que não é essa inflexão do jogador? Porque o D&D ele já está há muito tempo. Né? E ele tem vindo sendo pincelado, e o pessoal algumas pessoas falaram muito mal do 2024 quando chegou, e agora eu tô vendo o pessoal começando a se adaptar, né? Claro que tem algumas coisas que são ali, mas você acha que realmente é a progressão do jogador, do personagem? Então, eu acho que o que eu te falei, um pouco. Você falou um negócio muito interessante. A gente realmente passa a utilizar melhor a ferramenta das mecânicas ali que o jogo te oferece à medida que você vai aprendendo. Mas eu ainda acho que fica um pouco. Sabe, tem um abismo um pouco grande. Quando você está no level 9, aqui você tem um nível de ameaça. E quando você passa para o nível 10, essa ameaça começa a ficar muito grande. Muito rapidamente, sabe? E você tem milhares de formas de lidar com aquilo ali. Não só um personagem, mas todos. Tem milhares de formas. Eu acho que isso aí deveria ser um pouco mais otimizado, sabe? Acho que deveria ser uma progressão um pouco mais até o nível 20. Eu acho que fica como se fossem quase dois jogos diferentes à medida que você interessante. Talvez seja realmente a ideia de dois jogos diferentes mesmo. Você falou uma coisa que, poxa... Antes do 10, depois do 10. Isso aí. Dating. Né? Mas é interessante. E hoje na mesa a gente tá passando nas mesas, né? Por algo característico. Tá todo mundo ali, né? Naquela linha ali, né? Do 10 ali.
Todo mundo passou. Eu acho que só as novas mesas que não estão. Isso. Né? E... interessante. Se você não fosse... O D&D é o seu preferido? Então, eu não tenho tanta experiência em outros cenários, tá? Eu joguei Blades in the Dark e joguei agora alguns módulos de PBTA, né, que a gente faz ali na Constelação. E tirando esses dois, eu nunca joguei outro... Eu joguei, aliás, minto, eu joguei um lá atrás, muito tempo atrás, quando eu tava começando a pesquisar sobre D&D, mas, cara, ele é um cenário tão difícil que qualquer ação sua pode gerar morte. Eu durei 5 minutos jogando esse jogo. Não foi igual aquela que o Guto fez, não, né? Na Mothership? Não é Mothership, não. Cara, eu não lembro o nome, então, pra evitar, assim, eu não lembro qual é. Mas, assim, eu lembro que a gente criou as fichas. O mestre falou, então, vocês começam presos, tá? Vocês são todos escravos e vocês têm que escapar dessa caravana aqui. Deem seus pulos. Não falou mais nada. E assim, começou um brainstorm ali na hora, cada um se virando e tal. Enfim, em 5 minutos a gente não conseguiu resolver, abrir a porta e todos nós morremos no final. E foi isso. A mesa durou exatamente 5 minutos. É sério? E acabou? Acabou. Ele falou, então, vocês não conseguiram e tchau, boa noite pra vocês e acabou. Ele desligou. Ele queria ir no banheiro e... Não, cara, ele avisou, ele falou, cara, esse cenário é brutal, tudo aqui está trabalhando para matar vocês no final das contas. E, assim, eu imagino que se a gente saísse daquele cenário, aconteceriam coisas também terríveis ali. Entendi. Mas eu sei que durou exatamente 5 minutos. E esse eu não lembro qual é o nome desse cenário, então eu não sei dizer se era D&D, se era um módulo de D&D. Mas por enquanto foi isso, é PBTA, D&D e esse aí que o Blades in the Dark também, que ele é bem legal. E esse que eu não me lembro. Eu tive olhando ali o post do Elendel sobre a lenda de Hufgorna, sabe? E eu tô morrendo de vontade de jogar. Ele pegou. Aí hoje eu mandei mensagem pra ele. Falei, então, Elendel, tá aí com uns livros aí, né? Quer fazer uma mesa pra gente, um one shot? Fica aí, ouviu? Se você for, já põe meu nome, porque eu tenho vontade, eu ouvi os podcasts e eu curti. Ok. Você se vê jogando RPG forever? Acho que atualmente sim. Cara, porque hoje é parte integral do que eu faço, assim, sabe? É muito parte de mim. É o seu principal hobby? É um dos meus principais, eu acho. Acho que atualmente é assim, sabe? Cara, eu comecei de forma tão displicente, igual eu te falei, pô, por que eu nunca joguei? E comecei assim, hoje eu penso nisso, eu gosto assim de saber que eu tenho uma sessão marcada pra jogar no final de semana, saber que eu vou encontrar vocês lá, saber que eu vou encontrar o personagem de vocês lá. E cara, eu tenho um negócio que é até legal a gente falar, que quando eu tô numa sessão, numa mesa, ou no mundo, enfim, na campanha, eu gosto de me dedicar 100% àquilo ali. Então eu fico vidrado naquilo ali, cara. E assim, eu saio daquela sessão, já começo a pensar teoria, eu sonho com aquilo, eu acordo, eu escrevo e falo, peraí, o personagem tal falou tal coisa, isso aqui tá... E assim, fico igual maluco, cara. Eu fico igual aquele meme do cara na teoria da conspiração, fico assim. A gente termina as mesas e o pessoal, sei lá, 2 da manhã, tá boa noite. Aí quando dá 5:30 da manhã, eu mando mensagem pro mestre. Então, mestre, fiz o resumo do que eu acho que tá acontecendo. Porque eu não consigo dormir. Eu também não, cara. Tempão. Eu não abro o WhatsApp, eu não abro... Eu não tenho outras janelas. Eu tenho aqui nessa aqui o jogo e tem aqui a minha ficha, entendeu? Uhum. Dificilmente eu deixo o celular quando precisa de uma emergência, o bebê tá passando mal, alguma coisa assim. Mas eu fico. Então, quando a mesa é muito densa, eu termino a noite, eu tô doído. Eu tô doído. Cara, também. Fisicamente doído, é bom saber. Não, mentalmente esgotado também, sabe? E você vê ou não? Porque eu vejo.
Ah, não, vejo. eu tenho. Então, eu sou muito tímido, cara. Eu não gosto Não, de ver. você vê na sua mente os acontecimentos, você Ah, pô, várias vezes, cara. porque eu vejo Caraca. como filme, entendeu? Eu vou Sim. vendo assim as cenas Tudo que assim. é, quando constrói e vai narrando, Uhum. eu vejo, eu tenho toda uma na minha cabeça ali como é que tá rolando, sabe? Boa, cheguei onde que eu queria. Cores de Phobos, quais são? Acho que preto e cinza. Preto e cinza, não tem Uhum. vermelho? É, talvez vermelho seria também. O preto por conta na verdade, da transição do plano, né? Ele começou como um plano fechado ali nas trevas. Ele, Phobos é o seguinte, cara, ele é um. Ele é como se fosse um barril de pólvora, sabe? Ele tava ali, esperando para explodir. E aí ele explodiu. E agora ele é um plano neutro. Ele tá ali na neutralidade dele ainda das consequências. E o vermelho, talvez do sangue, né, que a gente derramou nesse tempo. E Datar? Datar você tem um personagem completamente diferente Tem, do, totalmente. do negócio. E Verdade. Datar, qual é a cor? Cara, da taxa e bronze. Bronze. Legal. É. Me fala um pouquinho sobre o seu personagem. O meu personagem lá é o Halloran, o cinzento. Na verdade seria o cinzento, só que aí eu olhei e falei, pô, vai ficar Você muito Gandalf, né? fica. É. Aí eu falei, pô, vou procurar sinônimos de cinzento. Aí acabou que eu Cené. achei uma palavra chamada cinério. E ele é. Porque a ideia dele seria ser um personagem neutro. Ele seria como se fosse yin yang. Uhum. Ele seria tanto no bem tem o mal e É um no mal Mountain. tem. Isso aí. E deu certo? Cara, então, mais ou menos. Ele é um personagem que ele apesar de tudo, ele é muito bonzinho, sabe? Ele é um cara que confia muito. Ele é um cara que tem a crença dele ele quer um mundo melhor. E ele tá em busca daquilo ali. Ele sacrificaria a vida dele de bom grado por um mundo melhor ali. Mas esse não é o E Rafa? Ou não? então, é isso que eu te falo. Às vezes eu coloco muito na minha personalidade nos personagens. Então, é um defeito meu, eu sei que é. Mas não é Eu tento. defeito. Eu conversando com o mestre Phoebe, eu achei interessante. Ele falou, eu perguntei uma coisa parecida com ele, para ele. Ele falou: "Não, isso não é defeito não. O pessoal fica falando que tem que ser tudo não é mais preto no branco. E você sabe como o mestre Phoebe é, né? O Sérgio, a Ele não forma teve dele meias palavras, falar não. É. não sei o que. Entendeu? Tem que ser assim mesmo. É preto, branco, e pega fogo, taca fogo daquele jeito. E aí eu pergunto, é realmente um defeito? Então, eu acho que. Então, eu não sei exatamente se é um defeito, mas você perde um pouco das experiências do RPG um pouco nisso aí. Porque às vezes é legal você viver um personagem malvado. Às vezes é legal você viver o herói. Às vezes é legal você só ser um cara que tá ali, curtindo a viagem. E talvez colocar como se fosse uma parte de você ali, você vai sempre viver a mesma vida. E o ideal, talvez, é você viver várias vidas diferentes, sabe? Eu acho que eu acabo colocando sempre uma decisão minha nos personagens e isso acaba influenciando demais. Interessante. É uma forma diferente, interessante de ver. Acaba que você, por ser você, impede você de viver novas experiências. Isso, você acaba sempre tendo as mesmas escolhas, sabe? Legal, legal. Meu querido, nós vamos chegar aí 1h30. Antes de terminar, eu vou falar para você que você foi o primeiro dos jogadores, porque é uma pessoa muito participativa, muito divertida, é pra cima, não é aquela pessoa densa, pesada e triste. É bem o que você falou mesmo. Então foi um prazer inenarrável de conversar com você. Espero que a gente tenha outras ideias, outras propostas, que você venha aqui falando assim: porra, eu tava certo, aquela porcaria daquela Límpio vagabunda, não sei o que, não sei o que. Pra Verdade. que a gente conte aí, talvez, a parte 3 aí de Phobos, talvez aí o Vincent caia aí, e aí você venha me contar o novo personagem. Mas foi muito legal
conversar com você, saber um pouquinho mais de você, saber aí que o cara toca baixo ali atrás, curte David Bowie, entendeu? Tem Poderoso Chefão como filme. Eu acho interessante você falar que em uma cena só faria uma história inteira. Eu curto muito o Poderoso Chefão, mas não é, pra mim, por exemplo, é um dos, mas não é o mais. Mas é muito legal entender essa forma. E deixar aqui o meu abraço pra você, dizer que é um prazer ser jogador com você, ser amigo, bater papo, falar besteira, conjecturar as maiores coisas. Você é talvez não, você é o maior conjecturador um homem das teorias, entendeu? É o homem das Verdade. teorias, e a gente ri demais com isso. E, poxa, você engrandece ali todo esse time que você falou algumas vezes que tem um time muito bom, e é por causa de pessoas como você. Parabéns aí pela pessoa que você é, pelo senso de diversão. Eu prezo muito por pessoas que levam as outras para cima, pessoas que cuidam dos outros. Eu vi o carinho que você teve aí com o Maralto nesse momento, de que ele passou aí por águas turbulentas com o computador dele. Tadinho. Eu vou em cima da outra. Maralto, beijo pra você. Mas é o tipo de jogador que faz bem. Você é um tipo de jogador que faz bem. Estou curioso para ver agora você como mestre. Tá bom, meu querido? Pô, cara, eu só tenho a agradecer também. Eu espero ter sido claro, assim, na forma de falar. E às vezes eu penso tanta coisa ao mesmo tempo que talvez não consiga transmitir o que eu tô pensando. Mas, pô, fico muito grato mesmo da forma como você me recebeu, das suas palavras. E tem consigo de que é recíproco, cara. Eu também tenho você como um grande amigo que a vida me deu. E todos, na verdade, todos lá da Constelação são pessoas maravilhosas, assim, que eu levo pra vida toda, sabe? Eu me importo com vocês, eu penso em vocês, e vocês eu vejo que é uma coisa que é recíproca também. Sim. E, assim, eu vejo que... Assim, eu tento me dedicar sempre ao máximo ali pra ver o projeto ir pra frente, ajudar todo mundo. Isso é Porque eu legal sei que é uma demais. coisa que a gente criou ali que é especial, sabe? Uhum. E é isso, cara. Por mim, eu ficaria aqui mais umas 10 horas falando. Porque... eu também. A esposa já passou aqui umas 2, 3 vezes aqui. E eu aqui tentando... Desculpa. Não, mas eu tentando manter a cara durinha aqui pra não acontecer nada. E assim, Mas cara, eu vou levantar aqui, então, nesse finalzinho aqui de entrevista, que a gente faça a mesa da constelação. Que um dia a gente marque aí uma... Porque eu sei que vocês aí têm a preferência aí de vocês aí, povo chato que mora tudo próximo aí, entendeu? É engraçado, Volta Redonda é quantos quilômetros dali do Rio? não é tão longe não, cara. Dá 120 quilômetros, mais ou menos, Não. é pertinho. Um pezinho. Um pezinho. Mas eu tenho muita vontade, sabe? De um dia, sei lá, isso já até falei algumas vezes para o Maralto uma vez. Eu falei, cara, me dá uma vontade de, sei lá, separar uma pousada, 3 dias, jogo puro, entendeu? Acordar de manhã, ver a cara da pessoa. Caramba, vocês ainda estão jogando? Mano, agora que a gente entrou na batalha. Pô, eu Entendeu? também, cara. Pô, ia ser muito maneiro. Eu acho que, pô, uma das vontades que eu tenho é fazer isso. É saber que a gente teria ali uns 2, 3 dias que, se a gente entrasse na piscina, era para inventar ali uma quest subaquática, entendeu? Verdade. Uma coisa assim. Ia ser muito legal conhecer vocês, de verdade, assim, fisicamente. Porque, engraçado que a galera ali Pô, isso vai ficar horrível. Uma galera da terceira idade ali, quase todos ligam a câmera, entendeu? Então a gente meio que já se conhece, já se vê, e é interessante como sorrir e tudo mais faz. Mas tem uma galera ali que não faz. Eu acho que seria muito interessante a gente chegar e... Sabe aqueles filmes que as pessoas se encontram? Aí, ó, eu pegando filme, aí quando tá indo embora, aí vai um, aí...
olha assim. Aham. Tipo, final de Velozes e Furiosos. Verdade, as coisas. Não pra cada canto. Exatamente. Entendeu? Todo mundo indo embora, triste, aquela coisa assim. Ou então, sei lá, Friends, poxa, a gente tá indo embora. Pra onde a gente vai? Vamos pra onde? Entendeu? Tomar Mas café. eu acho que a gente consegue fazer isso um dia ainda, sabe? Eu também acho, também. cara. Eu também acho. Se organizar bem, a gente consegue. Eu acho, cara. Eu acho. Olha só, já spoilando. Pô, cara, a gente conseguir juntar... Porque, assim, existe dois polos muito, muito grandes na constelação, que é São Paulo e Rio. Né? Não, São Paulo nem tanto, é mais Rio, né? O pessoal tá mais focado aqui, Aí tem dois outlasts aí, o Outcast, sei lá, que é daqui de Brasília, que é eu e o Nib. Aí tem o quê? O Guto, que tá em Santa Catarina. Ele tá meio afastado também. Ou podia todo mundo ir pra Santa Catarina. Santa Catarina é legal, cara. Ó, olha aí. Florianópolis. Rapaz, eu fui em Florianópolis, é um lugar legal também. Não, lá Lugar legal. Brasília, não gosto. Eu não recomendaria, porque aqui não... eu vou contar pra você. Veio uma galera pra cá uma vez e falou assim, não, a gente quer conhecer, não sei o quê. Eu falei, não, então vem. Eles não conseguiam respirar. Depois se pergunta pro Nib. As pessoas, dependendo da época do ano aqui, não conseguem respirar. Porque enquanto vocês estão 80%, 90% de umidade, a gente tá 10%. E aí, a pessoa veio para Brasília e no segundo dia ela... Não dá mais. Foi para hospital, cara. Vai para hospital. Caraca. Aqui pra você ter ideia, tem dia que é mais seco do que o deserto. E a gente... tranquilaço. Eu tava conversando um dia desse com o Nib. Eu falei, Nib, com esse tanto de queimada que tá... Você vai entender. Você lava a roupa. Tá acabando. Vou fazer o seguinte. Eu vou virar aqui a câmera só pra encerrar a gravação. E... pra ele gravar, porque da outra vez deu aquele negócio.